Boa noite. Deixa eu só colocar aqui o tema do nosso Albric Inspires de hoje. Bia, não consegui aqui. Peraí. Eu consigo publicar. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Já vou chamar a nossa convidada de hoje. A gente vai fazer mais um Albric Inspires, que é uma oportunidade que a Albric nos deu para nos manter conectados com as famílias, com os nossos alunos durante esse período de afastamento, né, de afastamento social. Eu estou aqui enviando o convite para falar de um tema tão essencial agora para todas as famílias, já que a gente está se preparando. Olha ela aí. Oi, Lilian, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito feliz. Tudo jóia, muito bom. Muito bom te ter aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante nesse momento em que a gente começa a vislumbrar uma possibilidade de retomar algumas atividades presenciais, né, depois desse tempo todo de ensino remoto. Então, eu vou te apresentar formalmente, né? Então, essa aqui, a nossa convidada de hoje é a Lilian Bassic, diretora da Tríade Educacional, doutora em Psicologia Escolar, mestre em Educação, bióloga e pedagoga. E eu vou acrescentar uma parceira da Albric aí nos últimos anos, né, que tem estado conosco aí nesses últimos anos. Vou agradecer a direção da escola, a Fátima e a Mirza, por mais essa possibilidade da gente abrir aqui um espaço de conversa de um tema tão importante para todo mundo, né? Acho que para professores, para famílias, para os alunos. Então, vamos começar, Lilian? Vamos direto ao ponto? Vamos lá, Teca. Bom, primeiro agradecer. Gostei muito de ter recebido esse convite para a gente estar aqui trocando ideia. A gente está sempre conversando sobre muitas coisas e a gente poder aqui fazer essa troca aqui, como você bem falou, auxilia a reflexão de professores, mas da comunidade escolar como um todo, né? E é um tema muito urgente, um tema muito importante que vale a gente se dedicar um pouquinho para olhar para ele, aprofundar algumas questões. Então, estou muito feliz aí pelo convite, de estar aqui com você, o convite da Fátima e da Mirza, então muito legal poder estar por aqui. Que bom. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é ensino híbrido, o que esperar da retomada das aulas presenciais. E aí, Lilian, antes da gente falar dessa retomada, vamos primeiro tentar esclarecer um pouco o que é esse ensino híbrido, né? Então, tem um artigo seu que está publicado no blog em que você diz o que não é também o ensino híbrido, porque hoje em dia, acho que essa expressão, né, ensino híbrido, especialmente ao longo da pandemia, caiu na boca do povo, né? Todo mundo começou a falar de ensino híbrido, que as escolas estão fazendo ensino híbrido, ensino à distância, ensino remoto. Afinal de contas, Lilian, o que é o ensino híbrido e como que ele se coloca aí como uma possibilidade para a gente hoje? Muito bom, Teca. Realmente, a palavra híbrido, né? Acho que esse texto aí que eu publiquei, você vai no dicionário, híbrido é misturado, né? Tudo é híbrido, né? Então, quando você olha que tudo é híbrido, parece que cabe em qualquer contexto, para qualquer coisa que você for fazer. Você fala, olha, misturei isso com aquilo, é híbrido, né? Então, eu acho que vale a gente discutir um pouco, na verdade, a definição do híbrido baseada na literatura, né? Eu acho que um dos pontos que eu venho me dedicando há bastante tempo, acho que até o meu livro estava por aqui na estante, deve estar aqui atrás, que é o livro de ensino híbrido, né? O meu está lá na escola, isso, esse verdinho. Esse foi um material que eu produzi na minha tese, no doutorado, e que fez parte realmente de uma investigação muito aprofundada, e não só da teoria, da prática também. Então, o que eu quero, né, que a gente discuta, o que a gente vai trazer aqui nessa conversa, é um olhar para o híbrido baseado nas referências, nas pesquisas, né, na literatura mesmo. Então, acho que o primeiro ponto que você trouxe muito bem, quer dizer, é remoto, o que a gente está fazendo, que hora que entra esse híbrido, né? Então, acho que vale a gente começar
olhando um pouquinho para essas questões, né? Quando a gente migrou para esse modo pandemia, modo quarentena, que a gente já está aqui há 6 meses, a gente estava numa aula Isso. presencial, as escolas eram fundamentalmente presenciais, né? Principalmente de educação básica no Brasil. Então, a gente migrou de aulas presenciais para aulas mediadas por tecnologia, né? Ou tem algumas pessoas que foram só para o síncrono, outras só para o assíncrono, né? Cada escola fez um desenho, mas a gente migrou do presencial para mediação por tecnologia. Isso a gente denomina como ensino remoto. E, na verdade, a gente denomina até como ensino remoto emergencial, porque não foi nem aquele remoto que a gente pensou em janeiro, no planejamento, não, foi na emergência. Não, e Lilian, não foi um remoto que foi pensado para ser remoto, que nasceu pensado para ser remoto, né? Teve que ter essa transposição para um ambiente novo, como você falou, na emergência, né? E outra, Teca, com um tipo de expertise de lidar com online, que não é o que os educadores... Eu sempre brinco que eu não posso generalizar que 100% dos educadores, mas que grande parte dos educadores não foi formado para isso na educação básica. A gente até foi formado, imagina a gente aí com a Albric, é quanto tempo, né? Vamos usar recurso digital no presencial, o que a gente faz? Tal. Mas ninguém foi formado para transportar a aula presencial para o online e garantir um modelo de um ensino à distância, como você tem no ensino superior, muitas faculdades que têm ali especialistas criando um ambiente virtual de aprendizagem, que só olham para isso, que estudaram isso a vida inteira, né? Então, o que as escolas de educação básica fizeram foi fazer essa migração, e isso a gente chama de ensino remoto emergencial. Agora, né, com o tempo, né, com o passar do tempo, a gente começou a aprender como fazer, né? Então, eu acompanho, né, vocês aí, ver o quanto... Depois a gente vai até conversar o quanto cada professor, cada segmento foi aprendendo o que fazer, foi descobrindo coisas que faziam sentido. E hoje a gente percebe que as instituições foram fazendo uma curva de aprendizagem, né? Foram aprendendo a lidar com o remoto. Agora, e aí a sua pergunta, a gente tem pela frente um ensino híbrido. O que é esse híbrido na literatura? Na literatura, o híbrido significa a gente juntar o que tem de melhor do online, e tem muita coisa boa nesse online, né? Com o que tem de melhor da presença, da relação humana, da presença física na escola, na instituição. Então, tirando alguns estados que já voltaram, né? Então, por exemplo, Amazonas, que é um estado que eu também acompanho, já troquei bastante lá com o pessoal da rede pública, eles já voltaram, eles já estão vivendo um híbrido. Aqui em São Paulo, enquanto a gente não voltar oficialmente, né, para as aulas regulares, a gente não está vivendo um híbrido, né? A gente está vivendo o remoto, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Não, e aí é quando a gente voltar, tiver a possibilidade de voltar um pouquinho para a escola, ainda que com uma ocupação baixa, né, em função da regulamentação de todas as orientações oficiais, aí o misturado do híbrido vai ser isso, um tanto no remoto e um pouco no presencial. Exatamente. E tem uma outra questão, Teca. A gente está quase acabando o ano letivo do calendário, né? Então, a gente está quase finalizando o ano letivo. Aqui em São Paulo, especificamente, a gente tem uma previsão de que talvez em novembro a gente possa voltar com a parte regular, né? Regular que eu digo é português, matemática, os conteúdos regulares, né? Os componentes regulares. Então, se a gente realmente isso for aprovado e a gente retornar em novembro, a gente vai ter ali um mês e meio, às vezes, né? Porque às vezes até 15 de dezembro, né? No calendário oficial, a gente tem ali de tempo de aula. Quando a gente olha para isso, o que se faz nesse um mês e meio pensando no híbrido, né? Então, a gente tem ouvido e tem lido muito, né, em revistas, em jornais, olha, tem que transmitir a aula ao vivo, porque aí vai ser híbrido, né? Então, na verdade, o híbrido
não é isso, né? Já que a gente estava brincando do o que não é, né? O híbrido não é isso. O que não é isso. O híbrido não é isso, porque eu transmiti uma aula ao vivo, eu estou simplesmente transmitindo uma estrutura de sala de aula focada no professor, que já não é algo que a gente está querendo muito na educação, e ainda por cima fazendo isso de uma forma síncrona ao vivo, com gente na sala de aula e gente em casa, e isso é híbrido. Então, na verdade, o que a gente tem percebido, que é o que talvez, até pela minha experiência com contato com tantas escolas e redes, vai se manter como mais aconselhável, que é o que é remoto se mantém remoto, né? Já está funcionando, as crianças e os adolescentes já estão sabendo lidar, que hora que é aula síncrona, que hora que eu tenho que fazer uma atividade assíncrona, o que eu tenho que fazer aqui para me reunir com os meus colegas, me reunir com professores. Então, isso já está acontecendo. Quando a gente voltar, o que a gente tem que fazer para realmente esse híbrido fazer sentido? Primeiro, olhar para esses dados todos, né? Então, quem são os alunos que estão voltando, que dificuldades eles têm, que facilidades eles têm, e usar o momento presencial para o que é mais importante da presença, que são as relações humanas. Então, pensar em projetos, pensar em atividades que a gente vai fazer para trabalhar outros elementos que a gente não está conseguindo trabalhar nesse período, né? Não está conseguindo pela impossibilidade mesmo. Claro, que fica muito mais limitado, exato. A interação está, de fato, muito limitada, né? Exatamente. A interação, ela está mediada por uma tela, né? Ela está acontecendo. Hoje em dia, né? Eu brinco que hoje em dia as pessoas, antes elas te ligavam. Hoje, quando elas falam, posso falar com você? Elas já abrem uma chamada de vídeo, né? Porque a gente já acostumou tanto. Exato. E quer ver as pessoas, né? Então, a gente já entra em contato com as pessoas em chamada de vídeo. Imagina esses alunos como eles estão, para ver os colegas, para trabalhar questões dos sentimentos deles, né? De como é que eles estão lidando com esse momento. São tantas questões que não vale a pena a gente ficar tão preocupada com essa questão dos conteúdos. O conteúdo está lá, está passando no online. Deixa para o ano que vem a gente fazer um desenho de como é que isso volta, né? Olívia, é bacana você propor essa reflexão para a gente, porque acho que foi um esforço enorme da nossa equipe, e você, de fato, acompanhou, né, desde o começo, como que a gente vai aprendendo a melhorar a experiência dos alunos no ensino remoto. Né? Então, quais experiências que a gente pode trazer? E aí eu queria te provocar também num outro assunto que você estuda bastante, que você levou para a gente na escola. A Fátima escreveu agora há pouco, desde 2014. Eu não me lembro exato o ano, mas já faz bastante tempo, que a gente começou a falar das metodologias ativas, né? Que vem muito no sentido de trazer o aluno para o centro da cena educativa. Né? Que o contraponto disso que você disse, de uma transmissão de aula ao vivo, que daí o foco seria absolutamente na ação do professor. E a gente tem fugido disso nos últimos anos, né? Então, eu acho que os recursos de metodologias ativas têm nos ajudado muito, né? Acho que a gente, quando parte para o remoto, não parte de um zero, né, em termos de recursos que a gente pode usar, mas também a gente vem aprimorando uma reflexão no sentido de usar no remoto o melhor do remoto, né? E aí, como que você ajuda a gente a pensar? Você já falou um pouco disso agora, né? Mas assim, podendo ter um pouquinho do presencial. Então, vamos manter no remoto, vamos fortalecer essa experiência no remoto. Qual seria o caminho para a gente olhar para isso e deixar um pouco? Porque também a gente vai ter pouco tempo ainda na presença, né? Então, exatamente. Eu acho que tem uma questão que você toca que é muito importante, realmente. Há bastante tempo que a gente está perto estudando, e a Albric sempre teve essa visão de, espera um pouco, quem é que eu vou colocar no processo, né? É o professor ou é esse aluno em desenvolvimento? Hoje, né, eu sei que talvez a gente tenha vários pais acompanhando também, ou que vão acompanhar depois. A gente tem uma exigência da vida fora da escola, que é uma exigência de você saber se comunicar, de você ser criativo, de você saber colaborar, de você ter um pensamento para resolver problemas. E cada vez mais a vida, né? Não vou nem dizer o mercado de trabalho, mas a vida exige isso da gente, né? A gente desenvolver habilidades que a escola, talvez a escola da época que eu estudei, não desenvolvia tanto, porque ela desenvolvia a obediência. Também.
Que bom. Mas É. a obediência, o silêncio, a disciplina, né? Então, quanto mais você obedecesse esse professor, não atrapalhasse a aula dele, não questionasse, melhor aluno você seria, melhor avaliado em comportamento você seria, né? Tinha nota até de comportamento, você tinha Isso. comportamento. E aí você tinha um excelente pela escola, porque você se colocar num lugar de uma pessoa, de um ser passivo e que assiste à exposição do professor, à aula do professor, e respeita e executa tudo que ele manda. Isso também era uma característica até do mercado de trabalho daquela época, né? Você tinha ali a grande Sim. a grande potência era dizer assim, olha, eu tenho funcionários que estão aqui há 50 anos, esse funcionário entrou com 17 anos e passou a vida inteira dele até morrer aqui e tal. E hoje em dia se preza muito mais a criatividade, esses profissionais, aqui a Bel de Paula falando, tinha muito medo do professor, né? E hoje Pois é. esse professor como alguém que está do seu lado, que vai te ajudar a avançar. A vida pede para a gente resolver problemas e saber lidar com situações adversas, né? Então, as metodologias ativas, elas caminham por esse lado. Como é que eu desenvolvo um aluno, né, um estudante, já dentro da escola, desde o início da escolaridade, que ele tenha voz, que ele tenha a ver. Isso não quer dizer que ele vai mandar no professor, vai mandar. Não é isso, mas que ele tenha espaço para se colocar. E isso você sempre desenvolveu na Albric, pelo menos desde que eu conheço, vocês têm essa característica de olhar para essas questões. E nesse de transição, eu brinco que eu assisti Dark, a série Dark, sabe? Recentemente, não sei se mais alguém passou por essa série, mas eu brinco que a gente tem dois túneis agora para seguir. Ou a gente vai para o futuro e fala, olha, eu vou aproveitar esse momento que a gente está vivendo da quarentena e vou avançar e vou dizer, olha, vamos chegar nesse século XXI. Para que serve a tecnologia? O que eu tenho que privilegiar de relações humanas? O que eu tenho que fazer para realmente crescer enquanto ser humano integral? Então, eu tenho essa possibilidade. Ou eu posso dizer, vou para o outro túnel, eu volto para o passado, vamos voltar para uma aula em que o professor está no centro, eu fico quietinho, eu não posso atrapalhar, porque numa transmissão de aula ao vivo, por exemplo, eu não posso atrapalhar. Porque se meu professor está dando aula para mais um monte de gente, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que ficar em silêncio, né? Então, é uma possibilidade que a gente abre agora. E as metodologias ativas vão avançando aí para esse futuro de um ser humano integral, mais completo. E você falou bem, assim, a Albric tem uma preocupação super grande com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Para isso, a escola faz parte dessa comunidade de escolas, né, do mundo inteiro, que chama Round Square, que partem de projetos compartilhados entre alunos, né, aproxima alunos de diferentes países do mundo com o intuito de desenvolver as habilidades socioemocionais deles a partir de alguns pilares, alguns valores em comum. Né? Então, de fato, essa é uma bandeira, né? Esse é um pilar da nossa escola, junto com a busca da excelência acadêmica. E aí, Lilian, eu vou te provocar nesse sentido. Então, tá, as habilidades, as metodologias ativas ajudam no desenvolvimento dessa resiliência, desse protagonismo do aluno. E com relação à excelência acadêmica, elas também têm um impacto nesse sentido, né? Na qualidade das aprendizagens dos alunos? Em que medida? Muito bom, Teca. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente discutir, porque, de novo, pensando em que habilidades que eu quero desenvolver, em que processos cognitivos que eu quero desenvolver com esses alunos. Eu tenho a opção de desenvolver processos cognitivos de menor complexidade, de dizer assim, é só ele assistir e ele responder alguma coisa que já tá bom, é só ele decorar algumas coisas que já tá bom. Então, uma escola bilíngue, se eu souber um monte de coisa de cor, eu souber falar em qualquer lugar, decorando um vocabulário para um monte de coisa, significa que eu dei conta disso. No passado, que a gente tinha que desenvolver habilidades menos complexas, porque a gente não tinha a internet na palma da mão, eu tinha que saber algumas coisas de cor, eu tinha que decorar as coisas, porque se eu não soubesse de cor, eu tinha que ter uma biblioteca para resolver, né? Isso ia me dar mais trabalho. Dava menos trabalho eu decorar.
Hoje, a gente tem as coisas à mão, a gente tem as informações à mão, e a gente tem que avançar... Todas que a gente quiser. Todas que a gente quiser. A gente tem que avançar para desenvolver habilidades cognitivas mais complexas, né? Eu até quero que você conte, porque eu acho que a gente ficou muito feliz aí com as ações todas do infantil, né? Utilizando o idioma para resolver algumas questões, e isso não era decorar, né? Conta aí, Teca, conta, porque isso vale a gente compartilhar. A gente tem feito, né? Eu acho que a Lilian fez uma fala para a gente numa reunião que foi assim: vamos aproveitar do remoto o melhor que o remoto tem a oferecer, né? E aí eu acho que já é uma coisa que a Albric faz desde sempre, que é ultrapassar os muros da escola em busca de aprendizagens relevantes para os alunos. E agora no remoto, não só a gente tem feito, né, as saídas pedagógicas virtuais, ido para Barcelona, como o terceiro ano foi essa semana, até a Casa Batlló, conhecer a arquitetura do Gaudí, ou a um museu em Londres, mas algumas turmas da educação infantil e também do fundamental, que já estão se planejando para isso, têm feito algumas conexões com especialistas de outros países para falar sobre um tema de estudo. Então, outro dia, uma turma foi a um santuário de elefantes, e aí tinha lá os sabidos de elefantes falando com as crianças. Hoje mesmo teve uma turma de K5 que estava conversando com uma especialista em aranhas, em insetos. E aí é muito lindo de ver, né, Lilian, como você falou, assim, usando a língua. Então, uma criança de 5 anos levanta a mão e faz uma pergunta para essa pessoa que está lá nos Estados Unidos, um especialista num assunto, e faz uma boa pergunta para essa pessoa, né? Então, eu acho que essas experiências de conexão que mostram para os alunos que o que eles estão estudando tem relevância no mundo. Aí, ó, o Zu Montana, a Elô tá falando aqui. Mas que aquilo que ele está estudando não está circunscrito ao universo da escola. Que tem adultos em muitos países, em outros lugares, que estudam as mesmas coisas, né? Isso dá para essa aprendizagem um outro lugar na experiência escolar dos alunos, né? E acho que desenvolve processos aí bastante refinados, né? Sem dúvida, falando. Porque ele tem que aplicar, né, Teca? Ele tem que aplicar um conhecimento, é o que você falou, elaborar uma pergunta para tirar uma dúvida em relação a uma questão com uma pessoa que ele nem conhece. Não é com o professor fazendo um treino. Vamos lá, se você sabe perguntar e o outro sabe responder. Não, é vida real, né? E você pensar que isso a tecnologia te dá como um recurso que já existia, como você disse, vocês já faziam um uso qualificado, mas que agora, com todo mundo nas suas casas, a gente tem muita gente disposta pelo mundo a também te atender e fazer essas trocas, né? E a gente aproveitar isso, claro. Traz um patamar de acesso ao conhecimento, porque, veja, ele aplicou a língua, mas ele também conheceu especialistas que trabalham com aracnídeos, ou se ele olhou, de repente, para outros animais que trazem um olhar até para projeto de vida. Ele pode pensar, nossa, acho que eu vou querer ser um pesquisador. Você amplia coisas que você poderia fazer nos muros da escola, mas que agora, no muro da escola, você ia projetar lá no telão, né? Falar, gente, presta atenção, Exato. olha, o especialista está falando e tal. E aqui, cada um está lá na frente do seu computador, pode assistir e interagir com mais acurácia, quer dizer, de chegar realmente próximo, né, daqueles conhecimentos. Então, quando a gente fala em metodologia ativa, ela está muito conectada com essa ideia do ensino híbrido, né? Ela está muito conectada. E tem um outro ponto, Teca, que eu acho que é legal a gente olhar, né, quando você fala da excelência acadêmica, né, que eu quero voltar um pouquinho nele, que é o digital dá para a gente informações, né? Quando a gente diz assim, olha, o aluno tem que ser avaliado com continuidade, a gente sempre tem que pedir alguma coisa para ele tem que entregar. E aí, às vezes as famílias falam, ai, mas de novo eu tenho que entregar, já não entregou coisa semana passada. Por que isso, né? O digital dá condições da gente ir percebendo como é que as crianças estão caminhando mais rápido do que se a gente não tivesse os recursos abreviando esses caminhos, né? Então, quando ele responde a um questionário, quando ele manda uma foto de alguma coisa e a gente consegue ir capturando como é que ele está se relacionando com aqueles conteúdos, a gente tem condições de desenhar experiências de aprendizagem que ajudem esse aluno a avançar.
E é assim que a gente consegue uma excelência acadêmica muito maior do que dizer assim, não, a minha aula é aqui igual para todo mundo, fica todo mundo do outro lado assistindo, acabou, acabou, né? Então, eu consegui criar essa abrangência de recursos e de formas de lidar com o conhecimento, né? Eu acho que teve uma outra possibilidade grande aí no ensino remoto, né, Lilian, de também cuidar um pouco dos aspectos emocionais. Aí eu vou contar uma outra experiência que a gente teve com os alunos do Ensino Fundamental 2, que fizeram conferências internacionais com outros alunos de escolas Round Square, e foram se dando conta que isso que a gente está vivendo é do mundo inteiro. Não sou só eu que estou aqui privado de uma situação, né? Isso também me alivia um tanto, né? E gera uma possibilidade de troca de experiências. Como que vocês estão fazendo aí, como que a gente está fazendo do lado de cá, para conseguir seguir aprendendo e convivendo, né, apesar das limitações do remoto. Então, eu gostei quando você retoma essa coisa da excelência acadêmica. Eu acho que o nosso currículo internacional tem muito essa força também, né? O currículo da UBRIC, que é composto aí pela referência nacional e pela referência internacional, e a gente foi aprendendo cada vez mais a usar esses recursos a nosso favor e a favor da qualificação das aprendizagens nesse momento tão inusitado que a gente viveu e que agora já está até familiar, né? Depois de tanto tempo. A gente já está até acostumou, né? Os alunos acostumaram. E isso é um ponto também importante, né, Teca? Porque quando a gente pensa nesse retorno, né, e esse híbrido, a partir das informações que a gente tem dos alunos, a gente organizar essas experiências presenciais, eu gosto muito do Valon, né? O Valon é um dos pesquisadores também que eu venho estudando, e ele fala de 3 dimensões, né? A gente tem uma dimensão cognitiva, que o remoto, de certa forma, vai dando conta de ir atendendo essa dimensão cognitiva, né? Na situação que a gente está, que não tem outro jeito. A gente tem a dimensão afetiva, né? Que é a dimensão emocional, que é a dimensão do afeto, de ser afetado pelo outro e de se relacionar com as pessoas por esse lado emocional, e aí, como você colocou. E a gente tem a dimensão motora. A dimensão motora, né? Tirando algumas situações, realmente, de famílias que têm condições de estar vivendo num espaço que esses alunos podem se movimentar mais e tem mais amplitude. Agora, a gente tem algumas famílias que as crianças estão ficando em casa, né? Que já é algo que a gente, corriqueiramente, antes de viver o que a gente está vivendo, já era algo que nos preocupava, né? Então, pensar que essa dimensão motora, no retorno, também tem que ser vista com atenção, né? Cuidada. E com cuidado, né? Eu até dei um exemplo numa live, a gente faz recentemente, falando que eu saí de carro, estava indo para algum local, já nem lembro, e vinha vindo, no final de semana, uma família andando de bicicleta, com máscara, né? Porque com máscara e andando de bicicleta. E aí e tinha a ciclofaixa na minha frente. A família foi para a ciclofaixa, não olhou que não era um local que tinha semáforo, quer dizer, não era um local em que as pessoas param numa ciclofaixa. Era uma ciclofaixa ali. E aí você vê, poxa, eu estava com a máscara, tinha que lidar com o aspecto motor, viu que tinha ciclofaixa. Parece que a gente vai ter que reaprender ainda algumas dessas questões, né? E esse retorno vai ter que... Não é, porque às vezes você está com a máscara, você se trombou com alguma coisa, você não está enxergando direito. Então, esse retorno com máscara, né, principalmente para as crianças mais velhas, em que a máscara vai ser um requisito obrigatório, a gente vai ter que lidar com essas questões. Então, não é que a gente vai deixar o cognitivo do lado, mas a gente vai olhar para esse sujeito integral. Ele tem cognitivo, mas ele tem emocional, afetivo e o motor também para a gente trabalhar, né? Então, são pontos muito importantes. E acolher, né, Lilian, tanto os alunos quanto os professores, que também estão vivendo essa experiência de ficar dentro de casa durante esse tempo todo, talvez com menos mobilidade, né, e que também vão precisar se readaptar. Essa semana a coordenação da UBRIC voltou para a escola, né, então a gente também está vivendo esse readaptar, né, um pouco pensando em alguns horários um pouco mais flexíveis, em função de termos filhos que não estão ainda indo para a escola, mas isso que você falou, a escola tem olhado bastante, tem se dedicado muito a pensar sobre isso também, esse espaço de acolhimento para todo mundo que vai
vai viver mais uma nova fase inédita, né, de tudo isso que a gente viveu esse ano. Sim, sim. E aí, Lilian, você falou disso, né, das famílias que estão em casa e que as crianças estão com uma restrição importante de movimento, né, de possibilidades de brincadeira. Como que a gente pode pensar, né, em ajudar os alunos e as famílias nessa transição do ensino remoto para o ensino híbrido? A gente já falou um pouquinho aqui desse cuidado com os aspectos emocionais e com os aspectos motores, mas também da perspectiva acadêmica, vamos pensar assim, né? Porque eu fico imaginando os alunos mais velhos que têm, sei lá, um monte de materiais. Leva para a escola, não leva para a escola? Como que a gente pode dar uma dica para as famílias também para reorganizarem essa rotina, que vai ser mais um estabelecimento de rotina, né? Sem dúvida, Teca. Eu acho que, assim, existem algumas questões importantes que têm uma relação aí com o pedagógico, né? Então, a gente entender esse pedagógico de uma forma que esses alunos voltem para a escola para interagir, para realizar um formato em que eles possam suplementar aquelas ações do remoto, né? O que eu quero dizer com isso? Então, um dos modelos de ensino híbrido que a gente percebe que para essa situação pode ser um modelo muito interessante, principalmente pelo tempo que a gente vai ter, é a gente pensar na manutenção do remoto. Então, o remoto que vem sendo feito, que vai melhorando em qualidade a cada semana que passa, porque a gente vai aprendendo, vai fazendo melhor, vai entendendo como ajustar rotas, né? Essa parte do remoto, ela se mantém. Então, essa é a grande recomendação que a gente vem fazendo para as escolas. O remoto vai se manter. O presencial, que vai ser escalonado, que vai ter porcentagens, e que é tudo isso que a gente já sabe, ele vai poder focar em aspectos que olhem para alguns objetos de conhecimento e apliquem em outras situações, né? Então, por exemplo, se eu estou estudando animais, se eu já fiz aí essa visita do zoo, que a Elo comentou, o meu momento presencial vai ser para trocar, para contar história, para falar sobre isso, para fazer uma brincadeira da aranha, estou pensando aí dos pequenos, vou fazer a brincadeira dos insetos, vou fazer alguma coisa que vai envolver essas crianças nesse acolhimento do retorno. A gente, voltando em novembro, a gente vai ter que focar muito nesse acolhimento. Para isso, a gente não vai precisar trazer aquela mochila com um monte de coisa para a escola, a gente vai selecionar. Uma das orientações, né, que no aspecto sanitário é muito importante não vai poder ter troca de materiais, não vai poder... Então, com isso, a gente volta para a escola com aquilo que a gente vai precisar usar. Muitas vezes com alguns materiais que a própria escola vai poder oferecer naquele momento, assim como os kits, né? Tudo que as escolas têm arranjado, eu sei que a Albic também fez esse movimento dos kits, né? Então, não é para a gente trabalhar isso, Elô, trabalhar com sons, com os movimentos, com o corpo. Trabalhar com o corpo não quer dizer, mas não pode chegar perto. Tudo bem que não pode chegar perto. Uma das coisas que a gente desenvolveu ainda mais é a criatividade, né? Os professores estão ainda mais criativos, né? A gente consegue desenvolver várias experiências sem a gente precisar ficar se preocupando com carregar um monte de material para a escola, né? Então, são desafios, né, de adequação, mas que a família pode ajudar muito nesse processo, né? Ô Lilian, e é uma marca do ensino híbrido esse entrelaçamento entre o que está acontecendo presencialmente e o que está acontecendo no remoto? Porque não podem ser coisas desconectadas, certo? Sem dúvida, sem dúvida. A marca principal, né? A gente fala que o ensino híbrido ele tem, no próprio título do livro, né? Personalização e tecnologia na educação. Então, a gente considera que o que acontece no online, ela oferece informações, oferece dados, oferece formatos da gente lidar com os conhecimentos, que no presencial a gente vai aprofundar, a gente vai tratar de um outro jeito. A gente fala que existe o melhor do online, que são o melhor jeito da gente lidar com o online, e o melhor do presencial. Então, no presencial, a gente vai lidar com esses conceitos, mas de um jeito diferente, né? E fazer essa ponte é algo que são os educadores que conseguem fazer essa construção, né? A gente olha para essas questões que foram sendo trabalhadas e vai pensando de que maneira que a gente pode otimizar isso no presencial. Estou vendo que tem uma pergunta aqui da Vera, né? Isso. Quer responder já? Você acha que a pandemia vai atrapalhar a implantação de ações baseadas na BNCC? Exemplo, protagonismo do aluno, trabalhos em grupo, etc.?
Então, Vera, eu acho, eu vou ser muito otimista dizendo isso, mas eu acho que não. E eu também acho que a gente desenvolveu outras habilidades nesse período que talvez, se a gente estivesse só no presencial, a gente não teria desenvolvido. Uma delas é esse desenvolvimento da autonomia, né? A autonomia que acaba também impactando nesse protagonismo do aluno. A gente deixou os alunos mais autônomos, a partir do momento que muitas escolas, e eu sei que a Albrick foi uma delas, conseguiu instalar propostas síncronas e assíncronas, né? Aquela proposta que é feita com acompanhamento do professor, ao vivo, e aquela proposta que é feita com aluno orientado, bem orientado, mas que ele faz desconectado, que ele faz sozinho, né? E isso ajuda muito a olhar para essas questões que vão sendo desenvolvidas para aspectos da BNCC como as competências gerais. Então, eu não acho que ela atrapalhou. Eu acho que a gente começou a olhar de um outro jeito para essas habilidades, né? Eu acho que esse também foi um desafio, né? Não, eu que vou até te complementar, eu concordo bastante, que eu acho que todos aprendemos, mas olhando da perspectiva dos alunos, se a gente pensar que também faz parte, está lá na BNCC, né, na parte de língua portuguesa, trabalhar com textos multimediáticos e multissemióticos, eu acho que nunca fizemos tanto isso, né? Acho que porque eram recursos que os professores foram descobrindo, foram aprendendo a usar, né? E aí a gente cumpre uma parte que eu acho que no presencial talvez a gente não desse tanto espaço nesse momento, né? Eu pensar também no letramento digital, né? O quanto os alunos avançaram em termos de conhecer recursos, né? Os alunos entram sozinhos no Zoom, passam um bilhetinho pelo chat, né? Descobrem recursos antes da gente descobrir os recursos, eles já sabem mandar uma reação no Zoom, escrever no chat para uma pessoa só, né? Então, eu acho que tudo isso, né, Lilian, e aí você também como mestre e doutora aí na área, todas essas aprendizagens geram nos alunos uma nova condição para o desenvolvimento, né? Uma nova condição, assim, uma condição superior de desenvolvimento que vai alavancar novas aprendizagens sempre, né? Acho que o importante foi a gente seguir, né, garantir a continuidade dos processos de aprendizagem, mesmo que diferentes do que a gente havia planejado lá em janeiro, certo? Os momentos de crise geram isso, né, Teca? A gente tem ouvido muito falar sobre isso, quer dizer, quando você tem uma crise em qualquer situação, isso te gera aprendizados. Óbvio que ninguém está achando ótimo essa crise, a gente não precisa nem dizer, mas lógico, quando a gente olha para esses aprendizados, né, quando você diz, a gente começou a utilizar vários modelos diferentes, né, as multimodalidades, os textos multimediáticos, que a gente não usava antes. A gente não usava antes porque não era uma necessidade, não que não usava, mas não no mesmo volume. Não era uma necessidade do presencial, né? A gente tinha presencial, era o foco maior. Quando surge essa necessidade, a gente começa a descobrir coisas que a gente não conhecia. E o que a gente tem ouvido muito nas pesquisas, ontem eu fiz uma participação na Bet Educar e a gente discutiu um pouco as pesquisas, né, dos professores contando. O que a gente descobriu é que tanto professores quanto alunos desenvolveram algumas habilidades que vão ser mantidas, né? Então, por exemplo, essa ideia de conversar com especialistas do mundo inteiro. Poxa, mas por que eu não tinha marcado isso antes com os alunos na casa deles? A gente pode marcar ali uma tarefa, uma atividade com eles na casa dele num sábado, né? A gente sabe que usualmente as escolas têm, né, os dias letivos aos sábados. A gente pode fazer uma ação dessa. Olha que legal, né? E mesmo os alunos, né, quando você diz, olha, eles começaram a descobrir algumas coisas, que desenvolver um letramento digital, que talvez tenha aberto uma janela para outras aprendizagens do digital que eles não tinham parado para pensar. E começam a desenvolver essas habilidades e aprender mais com elas. Então, quando a gente vai de novo para a questão da excelência acadêmica, se a gente conseguir, de novo, olhar para esse futuro e aproveitar neste híbrido o que é de melhor do online e melhor do presencial, a gente vai conseguir colocar essas habilidades todas em ação, né? Vieram umas perguntas aqui, algumas falas, deixa eu... A Bia vai recuperar uma pergunta que passou para mandar aqui para a gente. Lilian, enquanto isso,
eu acho que tem uma parte importante de tudo isso, que você citou um pouquinho lá atrás, mas eu acho que vale a gente explorar mais, que tem a ver com o engajamento dos alunos, né? Eu acho que os alunos estão mais do que de parabéns, são todos heróis, né? O quanto que eles também se mantiveram firmes aí nas suas rotas de aprendizagem, mas da perspectiva da escola, né? Você tem alguma dica, alguma orientação para a gente conseguir manter o engajamento dos alunos, tanto na parte online, que a gente vai manter, né, o remoto, quanto na situação presencial? Assim, uma das coisas que a gente tem olhado muito em relação a esse engajamento, e aí também, de novo, olhando para os pesquisadores, olhando para a teoria, a ideia piagetiana, né, que trabalha muito com essa ideia de dizer assim, olha, só consegue gerar mais engajamento, mais aprendizagem quando a gente gera um desequilíbrio. Porque a hora que você desequilibra, de algum jeito a gente fica buscando se reequilibrar, e nesse buscar se reequilibrar a gente se engaja. E aí, uma das coisas que vocês fizeram, e a gente percebe que as escolas têm, que trabalham, né, com esse nível de excelência, têm tentado fazer, é justamente pensar, eu não posso manter aquele mesmo jeito que eu vinha trabalhando desde março. A cada período, a cada 2 semanas, eu tenho que mudar alguma coisa. Então, ou eu vou trazer, hoje vai ter tal coisa, agora nós vamos fazer tal coisa diferente. Essa atividade não começa desse jeito. Era em grupo, agora a gente vai fazer em dupla. Era em dupla, agora vai ser em grupo. Era individual. A gente mudando essas estratégias. É a maneira que a gente considera como mais eficiente para gerar engajamento, né? E também leva esse aluno a falar, deixa eu ver, o que será que vai acontecer agora? Deixa eu prestar atenção aqui, vamos lá. Vamos descobrir o que estão me propondo nesse momento. Então, gerar engajamento dá mais trabalho, né? Sabe que os professores realmente, os alunos foram muito, muito realmente importantes em se manter engajado, mas a gente sabe que os professores tiveram um trabalho aí por trás, né, Teca? Muito grande, né? Sem dúvida. E muito grande e genuíno, né? Eu acho que isso que é importante, porque a hora que a gente entrou nesse modo pandemia, modo quarentena, os professores saíram preocupados e falaram, o que eu tenho que fazer agora para esse aluno estar comigo? Porque nenhum professor fica feliz em não ter o aluno junto, se envolvendo, né? Então, claro. Os professores, as instituições de uma maneira geral, tiveram que se reinventar e investir muito nisso, né, Teca? Porque é investir em curso, é investir em formação, é investir tempo, é investir energia, é investir emocional, porque não dá simplesmente para você não aprender nesse período. Então, os professores aprenderam muito e saíram se reinventando, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente valorizar, que é o papel desses professores. Às vezes a gente fala assim, mas acho que hoje esse professor não estava com uma carinha muito boa, ou será que o material que ele produziu não poderia ser diferente? Mas acho que vale também a gente exercitar essa empatia, né? E a gente pensar o quanto que as equipes trabalharam para poder colocar em pé um modelo que se reinventa o tempo inteiro, né? Então, acho que esse é um aspecto que vale a gente reforçar. Sem dúvida, concordo em gênero, número e grau. Tem várias professoras que estão nos assistindo, colocando uma carinha com corações aí para a sua fala, porque é verdade. Acho que tem um esforço enorme, né, que os professores todos fizeram de comprar isso e de embarcar com a escola e de correr atrás de tudo que a gente vislumbrava como possibilidades de enriquecer a experiência dos alunos, né? Porque esse é o desejo, é nesse barco que a gente está, né? Então, de fato, muito engajamento por parte dos professores, muito esforço, estão todos de parabéns aí e, enfim, que a gente siga assim, porque aí, né, Lilian, eu acredito muito que quando a gente voltar para a escola, a equipe toda, vamos falar aqui nós, na coordenação, os professores, a gente volta com uma mentalidade diferente e que a gente nunca mais vai deixar para trás, e que eu acho que é nesse túnel que você falou, rumo à escola do século XXI. Né? Acho que cada vez mais consolidando uma experiência de aprendizagem muito relevante para os alunos, muito atual, né? Muito conectada com as possibilidades que o mundo nos dá, né? De conexões, de internacionalismo, de desenvolvimento pessoal. Né? Então, eu acho que a gente volta, no momento em que a gente puder voltar, a gente volta muito diferente. Tem uma pergunta, Lilian, aquela que não deu para a gente ler, a Bia me mandou aqui. Em um cenário de retorno,
qual a porcentagem ideal para cada modelo no ensino híbrido? Então, assim, quanto poderia Do ser? online, quanto do presencial? Nesse momento a gente não está podendo escolher ainda, mas se a gente pudesse fazer uma escolha, né, de um modelo híbrido, como seria? Eu acho que isso é bem, bem legal, Teca, porque, olha, quando a gente fez a pesquisa lá em 2014, 2015, que a gente produziu o livro, a gente tinha como foco que as escolas de educação básica no Brasil eram presenciais. Então, a porcentagem presencial era muito maior do que a porcentagem online, né? A gente não ficava conectada a aula inteira com os alunos, a gente tinha momentos de conexão. Agora, a gente está vivendo o inverso, né? Então, a gente também vai passar por um momento de transição. Um momento de transição em que o online ainda vai ter um percentual importante. Lembrando que quando a gente fala online, a gente não está falando síncrono 100% do tempo, né? A gente viu muito nesse período que as escolas que conseguiram dosar um pouco síncrono, um pouco assíncrono, né? Então, um pouco conectado com o professor ao vivo e um pouco não, foram aquelas que os alunos se cansaram menos da presença da tela, de ficar na frente da tela, né? Então, quando a gente fala qual a porcentagem, a gente vai ter ainda o fio condutor como online e o presencial de acordo com a quantidade de alunos que a gente puder receber por turma. Isso tudo são orientações, são regulamentações, né? Então, não é escolha, né? Não é a escola falar assim, eu acho que eu quero trazer 10%, não, 10% não vai ser, mas 35% dos alunos, porque eu quero. Não, isso são orientações, né? A gente vai ter uma orientação legal dizendo quantos por cento do aluno eu vou poder de alunos da minha instituição eu vou poder trazer por dia. E isso independe do tamanho das instituições, é um outro ponto importante. Isso tem a ver com o número de alunos matriculados, né? Então, quando a escola tiver autorização para voltar, ela vai fazer essa análise, né, de como é que ela vai organizar esse. Aliás, já vem fazendo, né? Todos já vêm fazendo, já vêm estudando. E vão trazer uma porcentagem de alunos que, se a gente for pensar, vai ainda manter uma carga maior para o online, mesmo a gente voltando, porque com 35% e tal, porque a gente precisa manter menos alunos presencialmente na escola do que a gente gostaria. Então, o online ainda vai ter um papel grande, mas aos poucos isso vai diminuindo. Então, a gente tem nas próprias regulamentações, que depois eu posso ter 50%, 75%, até eu chegar no 100%. E aí a gente vai proporcionalmente pensando nessa porcentagem do online, que também vai diminuindo, enquanto presencial vai assumindo um papel maior. Né? Então, é um momento de transição, né? Que a gente vai ter que ter paciência. Óbvio que a gente gostaria de desligar o modo pandemia, voltou. Agora voltou, acabou, não vai dar ainda. A gente vai ter que fazer uma adaptação, né? Nessa volta. Vai ser o caminho inverso, né? A gente fez essa transição para o mundo 100% remoto, e aí aos poucos a gente vai poder gradativamente retomar a experiência presencial, né? A experiência escolar presencial. E eu acho que todos os alunos estão sedentos, os professores também, né? A gente vai conversando, e os momentos em que a gente pôde estar na escola, semana passada, professores da educação infantil estiveram presencialmente para entregar os kits de materiais para os alunos. É um impacto, né? É uma grande emoção, assim, acho que a gente poder estar de volta na escola e se encontrar, né? Se encontrar com os alunos, se encontrar com os colegas. Estava comentando com a Fátima hoje, né? O quanto que restabelecer essa rotina, né? De estar no seu local de trabalho também nos coloca 100% num único papel, né? Nesse papel profissional, porque em casa fica um tanto misturado, né? Sim. Enfim. Lilian, a gente está chegando aqui ao fim, não sei se tem mais alguma pergunta que venha, mas de qualquer forma, né, a gente tem aqui um ritual no Albrick Inspires, que é sempre pedir que o convidado deixe um recado para todos, né? Deixe aí um pensamento, deixe aí enfim, de fato, uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo. E o que você diria para todo mundo que está aí, professores, mães, pais? Eu acho que a gente, nesse momento, a gente poder ter esse olhar do quanto a educação, em um ano, foi desafiada e do quanto os educadores, as famílias, os alunos encararam esse desafio de frente e
venceram, né? Estamos vencendo com muita resiliência, com muita paciência. Eu acho que esse período nos ensinou a ter calma, né? A falar, calma, vamos com calma, vai dar certo. Diminuiu um pouco o nosso ritmo, né? Diminuiu aquela velocidade do dia a dia, por um lado, e ampliou pelo outro, a gente sabe muito bem, mas nos ensinou a falar, olha, vamos esperar, porque é algo que não depende da gente. Quando a gente vive numa situação em que a gente está relacionado com algo que é muito maior do que a gente, isso faz a gente repensar várias coisas, né? E eu percebo o quanto que a educação e as instituições que estão fazendo essa reflexão e estão parando para olhar o potencial das relações, o potencial de estabelecer esses contatos diversos, de se relacionar com o conhecimento e com as pessoas de outro jeito, isso vai nos deixar um legado, né? É muito difícil a gente pensar nisso, mas é um momento de crise que vai nos deixar um legado e que resta a gente olhar para isso que está acontecendo, olhar para o que isso pode realmente nos fazer em termos de um desenvolvimento integral, como eu coloquei, né? E o quanto isso deixou para os nossos filhos, né? Muitos pais também acompanhando, deixou para os nossos filhos uma experiência que a gente nunca mais vai esquecer. Eu acho que 2020 vai ficar lá gravado para o resto da vida. Marcadinho. Né? Marcadíssimo. A gente vai lembrar de cada coisa que a gente fez em 2020, mas que a gente consiga olhar para isso com uma visão prospectiva, uma visão de futuro, uma visão do crescimento, né? E não pelo sofrimento que realmente foi esse ano em várias questões, né? Que a gente teve que lidar. Então, eu acho que a mensagem, né? Que eu poderia deixar vamos tentar olhar para o copo meio cheio, né? Então, o que a gente encheu desse copo nesse período e o que a gente pode ainda avançar nesses pontos que a gente já conseguiu avançar nesse tempo, né? Eu acho que é um pouco isso. Lilian, obrigada. Eu acho que você, né, tem sido uma parceira, já era, mas agora no remoto tem sido uma parceira bem presente para a gente. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade. A Lilian, gente, só para vocês saberem, é uma pessoa que a gente manda uma coisa, vem a resposta no meio da madrugada, é uma pessoa que não está desligando aí, né? O seu ritmo deu uma acelerada aí durante a pandemia, o seu compromisso com a educação, com busca pela educação de qualidade. Acho sim que os nossos professores aprenderam muito durante a pandemia. Eu acho que acho que agora, né, Lilian, que a gente começa a ver essa possibilidade do retorno, a gente começa a conseguir também olhar para o copo mais cheio, né? Olhar para trás e ter mais essa sensação das aprendizagens. Eu acho que agora a gente não está mais tanto na correria, né? A gente já consegue ver os avanços, consegue ver as conquistas. Então, acho que é importante mesmo essa sua mensagem de olhar para as coisas boas. Certamente a gente viveu coisas boas, experiências muito inusitadas, né, enquanto escola, mas a gente viveu coisas boas, muitas aprendizagens. Muito bom, muito não sei, Bia não tem mais nenhuma pergunta, então vou agradecer muito a presença de todo mundo aqui, a participação, a escuta de todo mundo nessa conversa muito bacana. Agradecer de novo à escola, ao BRIC, por abrir esse espaço, né, para a gente trazer essas conversas tão importantes para todo mundo, né, de olhar para a situação que a gente está vivendo. Tem sido muito dito, né, aí pelos sabidos, pelos pensadores, o quanto é importante a gente construir uma narrativa sobre tudo isso que a gente viveu e está vivendo. Né? Eu acho que é isso que o A Brick Inspires nos possibilita, que a gente fale sobre tudo isso e construa essa narrativa que vai deixar essas memórias. Então, de novo, Lilian, muito obrigada pela sua presença. Espero que você volte de novo, que a gente siga se encontrando aí, né? Não só na pandemia, mas quando a gente puder se encontrar presencialmente também. Para todo mundo que está assistindo, esse programa logo mais vai estar no canal IGTV, no perfil da Albrick no Instagram. Tá bom? A joia, Lilian, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom estar perto da Albrick e adorei a nossa conversa hoje. Obrigada, Teca. Que bom. Gente, muito obrigada. Boa noite e até a próxima.